pus no chão. Para aspirar depois. Porque não és tu que aspiras. É o robô. Também não vem aqui. Tem que se varrer. Boa. Estou a ver que voltámos a meias e calças cinzentas, portanto... Epá, sim. Estás fiel ao que é o teu habitual. Exato. Para que mudar? Se me sinto tão bem. Uhum. Não é? Ou isto ou nu. Não te estiques. Pois. O problema é esse. Eu há bocado também perguntei se podia vir com outra indumentária e não me deixaste. Não. Mas eu não estava a falar aqui. Estava a falar no geral. Em casa. Ah, Que também não dá. Porque nós temos uma janela gigante na cozinha. yeah. E então... Os vizinhos... Gostas de fazer espetáculo para a vizinhança. Sim. Já basta ir às 3 da manhã para lá no... Que é maioritariamente composta por idosos. Portanto... Está É para impecável. espantar. Yeah. Ah, um homem novo. Pronto. Exato. Então E o que é que isso. trazemos hoje? Boa tarde, primeiro que tudo. Ou isso. Cumprimentar as pessoas é sempre muito educado. Olha, aconteceram umas coisas engraçadas, não foi? Vamos começar com um assunto sério. Depois temos uma parte pequenina de assunto mais ligeiro. E depois temos um assunto sério outra vez. Portanto, nós não Ok. convém ficarmos Muito tempo. muito presos ao primeiro. Eu não faço ideia do que é que vamos falar hoje, portanto... Primeiro conduz vamos tu. falar... Não, conduz, vai. Primeiro vamos falar da notícia do momento, não é? Que Donald Trump sofreu uma tentativa de Certo. assassinato. Epá, eu acho incrível. Vai de tudo. Vai desde pessoas que acreditam que aquilo é falso a pessoas que culpam os próprios partidos de direita de instigar a coisa. Ok. E eu não sei se tu viste o vídeo. Viste, não viste? Viste comigo. Yeah. Eu estava a ver e depois, olha. Exato. Sim. Minha barriga está a fazer barulho. Epá, não foi a primeira, né? Tentativa de assassinato. Não estou a dizer especificamente a ele, Sim, já houve outros presidentes dos Estados Unidos. não é? Mas eu acho que isto é um sinal, se há melhor sinal que nós estamos nós, sociedade ocidental, estamos a ficar cada vez mais polarizados, é isto. Que é a partir do momento em que deixamos de dialogar e passamos a atos violentos. Eu acho que estamos extremos. a retroceder. Sim. Não é? Eu acho que estamos um bocado a retroceder na nossa forma de estar em sociedade. Sempre houve extremismos de sempre houve variados radicais polos. e extremistas. Isso sempre houve e existiu. sempre haverá. Mas eu acho que agora estão mais. Ou mais confiantes. Ou mais... Mostram-se mais. Não sei. Mas eu sinto que está a aumentar. Não sei se... Pronto, há quem culpa as redes sociais, não é? De repente as pessoas têm mais acesso a muita coisa, mas... eu não sei o que é que se está a passar, mas acho que sim, acho que estamos a retroceder nesta mentalidade, não é? Na mentalidade de estou insatisfeito com uma coisa, vou balear o homem. Sim. Não, temos que concordar com o senhor, não votem nele, não é? É por isso que existem eleições, é por isso que existem candidatos e vota-se nos candidatos que querem. Pronto. E a maioria ganha, não é? Quem tiver mais ganha. Não é preciso matar as pessoas só porque não concordamos com elas, não é? Se for assim, não é? Atenção. Eu não gosto deste candidato, tu não gostas daquele candidato, vamos matar dois. Eu não gosto, tu não gostas, é matar. Pois. Pronto, e depois quem sobrar logo se vê. Não pode ser, não é? Depois o Zé Manel não gosta do terceiro candidato, vai o terceiro candidato com os porcos. Sim. Estamos a abrir aqui portas a tempos piores. Sim, e até Tempos porque mais graves. Atenção. há imensas maneiras de demonstrar descontentamento e se não querem que ele volte a ser presidente, que é justo, quem lá vive lá saberá o que é melhor, não votem ou juntem-se massivamente, podem fazer uma data de coisas para apelar ao voto, por exemplo, e votem quem vocês quiserem. Nós cá em Portugal tivemos, há uns anos atrás, o maior nível de absentismo e de votos brancos que já se tinha visto em muito tempo. Claro. E isso demonstrou... Aliás, acho que foi os votos brancos, ou o que é que foi? A abstenção já tínhamos muita, mas acho que depois tivemos foi uma percentagem de votos brancos muito grande, ou de votos nulos e coisas assim, já não me lembro, desculpem, não estou confusa agora, mas
E isso na altura demonstrou-se que as pessoas não estavam contentes com o que estava a ser apresentado no governo. Portanto, as pessoas deram-se ao trabalho de ir votar e votaram em branco porque nada daquilo lhes servia. E isso na altura foi analisado assim, ganhou a mesma, acho que foi na altura do PS. Porque é considerado nulo, não conta. Mesmo que seja em branco. Sim, não, são coisas diferentes. Brancos está bem, mas eles não contabilizam para os votos. Mas isso, para a estatística, interessa. Está bem. Pronto, tu ires votar e ires votar e não votares em ninguém é um sinal de descontentamento. Tu não gostas de ninguém e ficas em casa, é abstenção. A abstenção não dá para aprender. Com a abstenção não sabes se é descontentamento ou se é preguiça. Sim, mas eu estou a dizer que é considerado nulo. Está bem, mas eu estou a falar estatisticamente o que é que isto interessou. E depois tivemos agora estes votos, não é? Estas eleições que existiram e em que as pessoas de repente, um partido como o PS que ganhou massivamente nas últimas 2 eleições, de repente votou-se muito à direita. Sendo que o PS é da esquerda, não é? E votou-se muito à direita para demonstrar descontentamento. Lá está, portanto, há maneiras das pessoas demonstrarem que estão descontentes com o que está em vigor ou com o que está a ser oferecido, por variados motivos, em vez de ser a balear alguém. Claro. É uma saída fácil. E já para não dizer que ao cometer atos tão extremistas, não é? As pessoas do outro lado vão ficar mais convictas da ideologia que têm. Não é? Ele agora vai ganhar uma atração estúpida. Exato. Ele não morreu, portanto ele vai ser o sobrevivente. Não morreu e ainda no final ainda fica ali mãozinha no ar. Mas infelizmente morreram pessoas, não é? Óbvio. Portanto, este atentado serviu para outras pessoas que nada tinham a ver morrerem e a pessoa a quem estavam a apontar de repente ganhou mais tração em vez de falecer. Portanto, quem o fez também morreu, não é? Portanto, nunca se pode combater ideias, por muito que se discorde delas, nunca se pode combater ideias com atos tão extremistas. Certo. Nem com censura, porque isso só vai dar mais força à mesma ideia. A censura é um extremismo também. Está bem, eu estou a dizer, eu falei no sentido de atos tão violentos, agressivamente, fisicamente falando, não é? E censura. Certo. Porque isso não vai levar a lado nenhum. Por muito que nós tenhamos a nossa opinião, não é? Nós precisamos de uma opinião, de uma oposição. Claro. Porquê? Porque é muito fácil nós começarmos a puxar demasiado para o nosso lado se não tivermos uma oposição. Qualquer um dos lados... E perdes-te. Claro, qualquer um dos lados, tanto direita como esquerda, pode facilmente polarizar ou chegar a um extremo não tendo oposição. Não é? Claro, obviamente. Portanto, é muito importante nós termos os dois lados. Por isso é que eu costumo sempre dizer que é muito importante ter os dois lados. Porque nós precisamos de um equilíbrio. Certo. E nós não conseguimos ter equilíbrio só tendo um dos lados. Porque qualquer um dos lados pode, historicamente falando, já aconteceu. Qualquer um dos lados pode ser extremista, virar extremista. E este diálogo todo que eu ouço, e este é um diálogo que eu ouço muito mais da esquerda, de abolir o outro lado, eu acho que é um diálogo muito perigoso. Não significa que eu seja de esquerda ou de direita, estou só a dizer que... E nunca se pode abolir lado nenhum, porque lá está, claro que não. Se tu não tiveres uma oposição, se tu não tiveres alguém que não concorda contigo numa matéria tão séria como governar um país, tu não vais ambicionar ser melhor, tu não tens ninguém para te apontar o dedo a dizer que tu estás a fazer mal, porque à tua volta só há pessoas que concordam contigo. E portanto, das duas uma, essas pessoas estagnam e acham que aquilo que já fizeram está ótimo e não mexe mais, e nunca é assim, não é? Porque os tempos mudam, as coisas têm que ser adaptadas, ou então vão acabar por espremer tanto as suas ideias e levar a um polo tão elevado que vão começar a fazer asneira. E por mais que tenham muito boas intenções, porque pode ter muitas boas intenções, vão tomar más decisões e vão fazer coisas que vão ser prejudiciais em qualquer ponto, não é? Sim. Nunca pode ser tudo tão preto no branco. E, portanto, eu não concordo que haja nunca só um lado. As e redes até sociais... consoante os tempos, podemos mudar de lados e podemos precisar de coisas diferentes. Portanto... Normalmente, e as redes sociais contribuíram bastante para isso, não é? As pessoas agora conseguem facilmente filtrar e só ver aquilo que vá de acordo às suas opiniões, e não ambos os lados. Não é? Nunca vês, não é? Porque, lá está, imagina, basta ver o nosso exemplo, que é estúpido, mas é factual. O teu conteúdo de Instagram é super diferente do meu.
Se eu for, sim, por exemplo, sim. nós metemos no separador dos Reels e andamos ali a correr. O tipo de conteúdo que me aparece é totalmente diferente do teu. Tirando pequenas coisas que nós os dois vemos e que também gostamos e etc. O centro é diferente. Sim, mas logo aí é a prova de que nem é está só tudo uma questão. filtrado. Sim, mas nem é só uma questão do Instagram. Tu própria Estou consegues. só a dar um exemplo Não, de tá bem, que mas mesmo que tu não estejas à procura é fácil. A questão é, tu estás a falar de uma coisa que é o Instagram, que tem um algoritmo a trabalhar e que te vai buscar coisas do teu gosto. Ok, isso é uma coisa. Mas tu, ativamente, consegues só pesquisar aquilo que tu queres. Certo, mas o que eu estou a dizer é que mesmo não pesquises, claro que consegues não, pesquisar. Tá bem, mas eu estou a dizer, mas eu estou a falar, eu estou a falar, e ver que a Terra espera, é plana. Eu estou a falar de um ponto ativo de tu fazeres a tua própria pesquisa, tu consegues facilmente ir tu própria buscar coisas que vão de acordo ao teu ponto de vista. Claro que sim, há provas para tudo. É nesse sentido que eu estou a falar, não é? Sim, mas isso obviamente porque é o que eu acabei de dizer. Eu também consigo ir à net e encontrar provas irrefutáveis de que a Terra é plana. Claro. E também consigo ir e procurar provas irrefutáveis de que a Terra é redonda. Portanto, consoante o que eu acreditar, eu posso chegar lá e encontro o que eu quero. Sim. Isso óbvio, não é? Porque hoje em dia também podes publicar tudo e mais alguma coisa na net como factos que não o são. E há sempre especialistas das couves. E portanto isso não serve nada. Mas o que eu estou a dizer é que fora isso, se eu for mais à esquerda ou mais à direita, em termos políticos, o meu conteúdo vai ser todo direcionado para aquilo que eu já procuro e para aquilo que eu já concordo. Portanto, raramente eu vou ter uma visão diferente e raramente eu vou ver coisas diferentes. Mesmo que me apareçam vídeos sobre a oposição daquilo que eu concordo, não é? Normalmente é... Imagina que eu sou do partido A e não concordo com o partido B, não é? Como eu só vejo coisas do A e só gosto do A, mesmo as coisas que me aparecem do B já são filtradas pelo A, não é? Já é o A a criticar o B, já é tipo... Estão a ver o que é que o B faz, porque já é com base naquilo que eu já pesquiso e já procuro e já conheço. Portanto... Logo aí também não ajuda que as pessoas tenham uma mentalidade diferente. Claro. Estás muito centralizado ali. Sim, sim. Não sei que sejas uma pessoa que vai ativamente à procura de coisas diferentes, que não há assim tanta gente, não, ou pelo menos isso não é a maioria do comportamento. Sim. É um bocadinho complicado, porque tu consegues sempre ter muita força para as tuas crenças. Claro. E não tens que pensar sequer diferente. Tens que seguir aquilo e pronto. Pois. E às vezes nós achamos que estamos muito informados e que sabemos tudo e não estamos, porque a nossa informação está toda a vir do mesmo polo, não é? É complicado. E depois ainda para mais é assim, tu tens agora aquela situação toda de onde quer que tu vás, seja YouTube, agora o Twitter, pronto, o X. Não tenho Twitter. Já não é o que era e etc. Mas tu tinhas muito conteúdo filtrado, não é? Tens muito conteúdo filtrado. E nesse sentido, logo aí, pronto, não é? Perdi-me o que é que ia dizer, esquece. Whatever. Conclusão, se vão ao menos tentar matar alguém, tentem apontar melhor. Porque falharam a pessoa e mataram outros dois. Epá, não digas isso. Estou a brincar. Não digas isso. Estamos sério, temos que aliviar. Não. Coitados. Poxa, coitado do senhor que foi lá só para ver um presidente ou um candidato e... E o atirador também morreu, ele se calhar nem sabe que nem matou o Trump. Se calhar morreu antes de perceber, porque supostamente a segurança apanhou logo super rápido. Está bem, mas ele sabe que falhou. Ele sabe que falhou. Ele percebeu que falhou. Porque, tu vês o primeiro tiro e depois quando vês ele a encolher-se ouves mais 2 ou 3. Sim. Portanto, ele percebeu que não acertou. Yeah. Claramente, não é? E outra coisa que é... Epá, nós temos a nossa opinião, não é? E a nossa opinião não é quem nós somos. É uma opinião. A nossa opinião é com base na nossa vida, etc, etc. Mas quando alguém critica a nossa opinião, nós não podemos levar a peito. Não é? Nós não podemos simplesmente ficar chateados e sentir-nos insultados e etc. Não, a pessoa está a contestar a nossa opinião, não nos está a contestar a nós como pessoa. Se gostássemos todos do amarelo, o que seria? É que hoje em dia sinto que quando tu contestas muito, as coisas ficam tensas logo, fica tudo muito exaltado, como se lhe tivéssemos dos dois lados, como se estivéssemos a insultar a própria pessoa. Sim. E não é uma opinião. As pessoas têm que relaxar um bocadinho, porque a nossa opinião pode estar errada, não é? E não faz de nós más pessoas por termos uma opinião errada. Mudar. Claro, imagina, mas é nesse sentido. Tu aos 20 anos não tens as mesmas necessidades e as mesmas crenças que tu aos 60. Ainda bem. A não ser que tu sejas daquelas pessoas que dizem que vai votar para sempre no PSD. Está bem, mas isso não é por uma questão de opinião, certo. Isso é por uma questão de... Mas isso são pessoas que, lá está, é outras coisas. Mas se tu fores uma pessoa minimamente normal e atenta,
Porque imagina, tu podes ser de esquerda ou de direita e há vários, pelo menos cá em Portugal, há vários partidos de esquerda e de direita. Tu não precisas de votar sempre no mesmo. Tu podes te manter sempre à esquerda e votar em países diferentes da esquerda. Independentemente de ou ir mais para o centro, ou seja o que for. Ou até podes de repente mudar para a direita. Mas aos 20, as nossas necessidades e crenças e visão política e visão do mundo e etc. não é o mesmo do que aos 45, aos 60, aos 80, não é? Se calhar quando chegarmos aos 60, 70 com as reformas, se calhar começamos a pensar mais em partidos que apoiam reformas maiores ou algum tipo de apoio para os idosos, ou seja, o que for. Que aos 20 não temos que pensar nisso porque nós não estamos lá e achamos que isso é uma coisa que se calhar é só gastar dinheiro. São visões diferentes, muda com o tempo. Portanto, tenham calma. Sim, relaxem. 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 Porque e nós podemos também achar que a nossa opinião é a topo, não é? Mas temos que perceber que a outra pessoa também acredita isso, não é? Da sua própria opinião. Portanto, nós não podemos dizer que a nossa é a que está certa. Sim. Outra coisa, agora mudando de assunto radicalmente, porque isto está ficando pesado. Vai ficar pesado outra vez, isto é incrível. Nós fomos ver o Divertidamente 2. Gostei muito. Bom filme. Está um filme muito bom. Recomendo. Eu acho que eles fizeram um excelente trabalho em passar para imagem, não é? Aquilo que nós temos dentro da nossa cabeça, os pensamentos, as emoções e etc. Fizeram muito bem isso das duas vezes. Certo. Porque é uma coisa que nós não estamos habituados a ver, não é? E é giro. Ficou muito bem feito. Ficou muito bem definido. E gostei bastante deste segundo. Este segundo está muito bom. O primeiro estava ótimo e este foi uma boa coisa. Introduziram novas personagens. Adicionaram complexidade. O que faz sentido, não é? Com Dada o evoluir a fase da vida. Com o evoluir da idade e da vida, há mais complexidade entre nós, portanto faz sentido. E é daquelas coisas como todos nós nos identificamos, certo. Não é? Todo o ser humano se identifica, nem que seja, porque nem toda a gente tem as peripécias que ela, a personagem principal, teve neste segundo filme, mas de certa forma percebemos, não é? Pronto, uma das personagens, só vou dizer esta porque é a que interessa neste momento falar, que é a ansiedade, não é? Que é uma nova personagem. Ficou muito bem, acho que ficou muito bem. E eu não tenho ansiedade, não é? Mas há uma certa pessoa wink, dos wink. dois, wink, que chorou e não fui eu. Eu não gosto de apontar nomes, portanto eu só me descarto. Eu não gosto de apontar nomes, mas... Eu não gosto de apontar dedos, aliás. Eu acho que é... Bom, primeiro também a fragilidade do momento é diferente, não é? Porque bateu-me mais forte no momento agora. Mas acho também que é por identificar-te com os fatores, mesmo que já não te identifiques com a história. Porque a Riley, que é a personagem principal, que tem as emoções, não é? É uma pré-adolescente, estava na adolescência na altura. Portanto, a minha fase de vida é totalmente diferente da Riley e as minhas preocupações são totalmente diferentes das da Riley, não é? Não tem nada a ver, portanto não foi os fatores, oh meu Deus, identifico-me com a história dela. É o identificar os sintomas e os sinais e as reações. E acho que isso ficou muito bem retratado no filme. Eu não quero fazer spoiler, não vou dizer muitas coisas. Mas há um momento, e foi aí que me bateu, aquele momento em que ela está a passar por todos os sintomas da ansiedade, não é? E os sintomas estão spot on, estão certinhos, direitinhos, estão mesmo aquilo. Claro que, pronto, já estou numa fase mais exagerada da coisa, portanto, para além daqueles, tem outros adicionais, como tu sabes, mas aqueles estão muito bem retratados, estão muito bem feitos. Eu não sei quem é que pensou naquilo, provavelmente chamaram psicólogos, ou seja, psiquiatras, para ajudar com essa questão, mas ficou super bem retratado. Acredito que os sim. Sintomas. Porque lá está, a história e os comportamentos é diferente para mim, porque eu não é aquilo que me despoleta a ansiedade, mas os sintomas estão muito bem retratados. Sim. E pronto, eu não quero falar muito sobre o filme para não contar, porque não, podemos falar mais da ansiedade em si, não propriamente relacionado com o filme, mas como certo.
parte. Se te sentires confortável. I guess. Como eu, há muitos mais. Sim, é mais numa de... Pronto. Poderá haver pessoas dos nossos 30 seguidores que também tenham. Tendo em conta a sociedade hoje em dia, porque assim, existem muitas pessoas, garantidamente, que poderão ter ansiedade e nem notam, ou não sabem que é ansiedade. Eu acho que muita gente hoje em dia sofre o facto de já ser mais normalizado ir ao psicólogo, já não és visto como um maluquinho da cabeça, não é? Como as pessoas já veem isso até como uma coisa boa, que hoje em dia quase quem nunca foi um psicólogo é que está mal. Já há mais gente a não passar tão mal com a ansiedade como poderia passar. Saúde! Porque já procura essa ajuda mais cedo, em vez de acumular mais tempo. Mas eu acho que também estamos a atingir um nível histórico de pessoas que estão a ter cada vez mais crises, cada vez mais números com ansiedades e depressões, cada vez mais pessoas medicadas, etc. Porque acho que o próprio contexto da sociedade acelerou muito, não é? E nós não conseguimos acompanhar tudo. E há muitas expectativas em cima de uma só pessoa para tudo e mais alguma coisa. Eu acho que isso vai fazer com que mais pessoas sofram de ansiedade e de depressões, porque são coisas diferentes, mas muitas vezes têm a mesma origem e pode ir para um lado ou para o outro. Se calhar poderá ser considerado um novo inimigo, entre aspas, do ambiente de trabalho, que ainda não é bem... Eu não acho que é só do ambiente de trabalho, porque há muita gente que também tem ansiedade ou depressões de coisas da vida pessoal, não é? Portanto, eu acho que é mesmo o ritmo da sociedade e etc. O facto das relações serem cada vez mais efêmeras, de haver cada vez mais concorrência, entre aspas, não é? Hoje em dia tu facilmente vais à net e engatas 3, 4 raparigas por dia, ou pelo menos metes conversa com 3, 4 por dia, e isto dá aquela ansiedade às pessoas de tem que ser melhor que os outros, a minha aparência tem que ser melhor. Tu tens um número gigante de pessoas hoje em dia muito mais preocupado com a aparência física, por mais que as pessoas digam que é com a saúde, não é necessariamente com a saúde, do que se calhar tinhas há uns anos. Há cada vez mais ginásios, os ginásios são cada vez mais cheios, há cada vez mais pessoas a procurarem planos de dietas e etc. Isto tudo pode causar ansiedade nas pessoas. E a ansiedade não é causada por este tipo de coisas, mas isto tudo causa ou depressões, porque as pessoas estão descontentes com a sua imagem, ou estão descontentes de estarem sozinhas há tanto tempo, ou porque querem um trabalho melhor e não conseguem, ou porque queriam estudar e não conseguem porque sentem que não há dinheiro para tudo, querem comprar casa, não conseguem. Eu acho que há uma data de fatores hoje em dia, o facto de toda a gente parece melhor do que tu e tu queres ser melhor, e o facto de tu sentires que não consegues. E isto pode ser variado de temas para variadas pessoas, não é? Há pessoas que é uma data de coisas diferentes. Portanto, acho que não é só o contexto profissional ser tão acelerado e estressante ou competitivo. Acho que há muitos fatores. Eu pessoalmente conheço muitas pessoas que têm fatores muito diferentes. Aliás, nós temos um fator próximo de nós, temos uma pessoa próxima de nós também, pronto, não interessa quem é, que o fator não tem nada a ver com profissional. É história pessoal, é um sistema familiar. Portanto, podem ser várias coisas. E que sintomas é que seriam considerados ou são considerados normais para uma pessoa que tem ansiedade ou que está numa crise de ansiedade? Porque ter ansiedade e ter uma crise é diferente, não é? É diferente. Eu vou falar da minha situação e acho que o tal caso que temos próximo de nós é igual, mas pessoas diferentes podem sentir se calhar coisas diferentes. A ansiedade é uma coisa que normalmente tu não consegues deixar de ter de um dia para o outro, não é? Ou tu és uma pessoa ansiosa ou tu não és. E pode aparecer em fases diferentes da vida. Não és ansioso desde que nasceste. Não é uma doença genética. É um fator que aparece. Há qualquer coisa na tua vida que despoleta isso e começa a aparecer. Quando só tens... Pronto, eu já tenho ansiedade há muitos anos, mas normalmente não tenho crises. Não é? Portanto, as crises são efêmeras, curtas e menos frequentes. E também porque sempre aprendi a lidar com elas, não é? Eu conseguia-me acalmar sozinha e, portanto, não ficava com muitas. Ter ansiedade só por si, sem estares em crise, és uma pessoa muito mais nervosa, se calhar tens
tens um gatilho para certas coisas, ou certos temas, ou certas coisas, dão-te um gatilho mais rápido de resposta. És um overthinker, uma pessoa que pensa e repensa os temas até a exaustão, mesmo quando não precisa, mesmo quando estás a imaginar coisas e já estás a fazer filmes de coisas que não existem. Era aquilo que eu estava a dizer da outra vez, não é? Tipo, eu se tiver um tipo de ansiedade contigo, a minha ansiedade não é eu achar que tu me vais deixar, é eu achar que tu tens uma segunda família no Vietnã, não é? Portanto, isto é... Tu exageras o pensamento e tu sentes que a partir de um certo ponto esse exagero começas a perder a noção do que é que já é imaginação e do que é que efetivamente acontece. Sim. Perdes totalmente a noção porque tu às tantas já começas a ver gatilhos e respostas. Eu sou uma pessoa bastante intuitiva. Eu tenho uma... Nós já tivemos esta conversa também no passado, mas eu sou uma pessoa muito intuitiva e quando eu tenho uma intuição, tipo, esta pessoa não é boa, ou esta pessoa anda a tramar alguma, normalmente eu estou certa. Mas o problema da ansiedade é que a ansiedade dá-te este tipo de pensamentos. Tipo, eu tenho a certeza que ele está a fazer isto, eu tenho a certeza que esta pessoa vai me despedir, eu tenho a certeza... E isso, por exemplo, para mim é um conflito, porque eu às tantas já não sei o que é a minha intuição que está em vigor e que eu estou certa, ou o que é a minha ansiedade em inventar... triggers e inventar fatores. As minhas normalmente são estas. Era muito direcionada à minha vida pessoal e por isso é que eu te alertei logo que podia acontecer, etc. Porque os meus fatores de ansiedade sempre vieram mais de vida pessoal. Entretanto, com crises de ansiedade já não tem nada a ver. Quando tu tens um ataque de ansiedade ou um ataque de pânico, são coisas muito diferentes. Ok. Pelo menos, estou a falar sempre do meu caso, claro, pode haver percepções diferentes. Quando tenho uma crise de ansiedade, pronto, que é o que tem acontecido mais recentemente, a crise de ansiedade cria um batimento cardíaco muito elevado, constante, não é uma coisa tipo, eu estou um bocadinho nervosa. Não, é... Estás sempre a sentir um batimento cardíaco muito elevado, eu sinto pressão no peito, quase como se tivesse constantemente um muro em cima de mim o dia todo, sinto-me sempre em tensão. Já comecei a ter tremores nas mãos, já cheguei também a não sentir estes 2 dedos que ficam tensos, tão tensos ao ponto que eu parece quase dormência, parece que não os consigo mexer corretamente ou sinto-os fracos, dores de cabeça, mais transtorno de sono. Sim, não consegues dormir como deve ser porque depois começas a sonhar e começas a ter um pensamento repetido e o tal overthinking durante a noite também, quase um sonho martirizante daquele tema e isso não te deixa descansar, custa a adormecer ou dormes poucas horas ou acordas muito durante a noite. Dá a pensar em mais coisas. Eu acho também tira-te muita vontade de fazer coisas. De se continuares a avançar na crise, começas a sentir mal-estar de fazer seja o que for e começas a querer talvez isolar-te ou ficar sossegado. Porque e isto é apenas de uma pessoa de fora, não é? Eu imagino que o teu corpo ao ficar, o teu organismo ao passar por tanto stress, sim, depois quando tem momentos de menos stress, não é? Quer é relaxar, porque a tensão desgasta, não é? Sim, a questão é que imagina, quando tu estás numa crise de ansiedade, tu nem a relaxar estás relaxado. Sim, estou a dizer sintomas, quando não estás num momento de crise, não por é assim tão dizer. desgastante do que estás a fazer outras coisas também. Aparentemente tenho espasmos corporais, tu às vezes é que me dizes que eu estou com espasmos, eu não noto. Há bocado notei, mas não quando estamos sentados a ver alguma coisa, às vezes sinto a tua mão a fazer assim um ligeiro aperto. Pois eu não noto isso. Há bocado notei que estava com o braço com espasmos, mas fora isso não costumo notar. Mas pronto, tu notas. Portanto, não sei se também as outras pessoas sentem isso ou não. Depois varia. Imagina, eu por exemplo, eu não sou uma pessoa muito chorona, não sou muito emocional, né? Eu sou uma pessoa muito mais racional. E dá-me tipo choros compulsivos quando tenho crise de ansiedade. Tipo, eu começo a chorar por tudo e por nada. Eu estou a falar normal e de repente começo a chorar.
É tipo, mas estás triste? Eu tipo, não estou triste, estou descontrolada. É tipo, já nem sei porque estou a chorar. É tipo, estou só tão... Acho que, no limite. Acho que o meu corpo está tão em tensão e está tanto no limite que começa a transbordar por onde pode. E por isso é que começam estas coisas todas ao mesmo tempo. Acho que é tipo o meu corpo a dar-me um SOS, tipo, isto não está bom. Pois. E qual é que é... Existe alguma coisa que alguém na minha posição possa fazer? As crises de ansiedade é difícil porque com as crises de ansiedade normalmente a pessoa sabe a origem, mas pode não saber também, não é? Eu sei sempre as origens das minhas crises, mas podem haver pessoas que ainda não descobriram. Sou eu que lhe dou dores de cabeça todos os dias. É o que o médico diz. Mas pronto, há pessoas que se calhar ainda não chegaram a esse profundo de perceber o que é, mas eu também, lá está, como racionalizo muita coisa e já tive psicólogo muito tempo e etc., já percebo melhor os meus sinais, mas há pessoas que têm ansiedade e às vezes nem sabem. Há pessoas que acham que estão doentes e não sabem que é ansiedade. Acham que os sintomas corporais é uma doença qualquer e não percebem que é do foro psicológico. Com os ataques de ansiedade é mais difícil porque já não é controlável, né? Tu já não estás racional, já estás a reagir por impulso. E portanto, se as pessoas chegarem a este ponto, eu acho que o melhor é procurarem mesmo ajuda médica, porque já não é uma coisa que é controlável. Acho que têm que procurar ajuda médica e potencialmente medicação ou qualquer coisa, e procurar o que for possível para relaxarem, não é? Consoante o que for o trigger, tentar procurar o oposto desse trigger, tentar ir para um momento de calma, de relaxamento. E por isso é que eu te digo normalmente, vou sempre lamechas, por isso é que eu digo normalmente, como tu não és o meu ponto de ansiedade, eu digo normalmente que estar contigo e estar ao pé de ti nos nossos momentos de estamos os dois, está tudo tranquilo e podemos estar descansados, não temos que andar em stress a resolver coisas, ou agora tenho que pensar nisto ou naquilo, isso transmite-me calma. Não resolve a ansiedade, mas acalma-me um pouco, porque tira-me um bocadinho desse trigger constante. Claro que a ansiedade é interior e quando estás em crise já não resolve, mas por exemplo, se não estiver em crise, se for só o género de tipo eu vivo com a ansiedade e pronto, há coisas que me causam stress, o stress eu consigo controlar com essas coisas, as crises não. E já que não há assim uma coisa definida, não é? Que eu possa fazer para ajudar, o que é que eu posso fazer para não desajudar, por assim dizer? Qual é que é aquela... Eu acho que não só tu, mas também o que toda a gente pode fazer para quem vocês conheçam que esteja neste ponto. Há sinais de que as pessoas estão a começar a ficar em crise, e às vezes as pessoas mascaram-nos. Eu sou uma pessoa que mascara muito isso, não é? Portanto, tu vives comigo é diferente. Tu consegues perceber... Eu noto, sim. Tu consegues perceber os meus pontos altos e os meus pontos baixos porque tu convives comigo. E para além disso, vês as flutuações do... Flutuações não, que elas não se estão a dar puns. As flutuações do meu humor e etc. Aliás, ainda há pouco tempo tu perguntaste-me, tipo, mas porquê que estás irritada com tudo, não é? Foi especificamente quando eu estava à procura de uma coisa na despensa e eu, sendo a distração que sou, pronto, não encontrei, mesmo estando à minha frente. E tu, pronto, tiveste uma reação assim um bocadinho mais a quente do que o costume. E depois eu a seguir perguntei, não é? Tipo, porquê que estás a falar assim? Tipo, só não estava a encontrar. Certo, portanto, lá está, tu notas esses sinais, mas se calhar as pessoas, tipo, pessoas com quem trabalhas, ou os teus amigos que não vês todos os dias e etc., essas pessoas não vão notar porque se calhar acham que estás só a ter um mau dia, ou se calhar acham que estás só em stress, ou seja, as pessoas não sabem distinguir os sinais e é tudo ok. E eu acho que quando as pessoas têm ansiedade, não sejam mais um fator de stress. Se te querem ajudar, não estressem mais a pessoa. Se a pessoa está irritadiça, não discutam com as pessoas. Não comecem a criar mais stress porque isso só vai piorar a situação. Isto é a primeira. É tipo, aprendam a compreender as pessoas que estão à vossa volta. Se têm interesse. Se não têm interesse, afastem-se e não se metam. Mas se têm interesse em ajudar, não desajudem a palavra. Não causem mais fatores de stress. Não tentem falar pela pessoa. Não tentem irritar ou dar soluções ou forçar coisas. E não é? ser racionais também. Sim, não vale a pena. Não levem a coisa com emoção, porque se calhar a pessoa até, por exemplo, eu falei-te mal ou reagi mal. Tu rapidamente podias ter falado mal de volta ou podias ter estressado. Tem que compreender que é uma situação. Quanto muito perguntam, que foi o que tu fizeste e perguntaste. E se eu quiser respondo, se eu não quiser, falamos depois. Aprendam a respeitar estas coisas, porque nem tudo tem que ser uma discussão e nem tudo tem que ser à vossa maneira. Se a pessoa está em crise,
ou se vocês acham que pode haver ali sinais de crise ou uma potencial, no meu caso ansiedade, mas uma potencial depressão, não deixem as pessoas isolar-se, não deixem as pessoas, não, está tudo bem. Forcem as pessoas, não à bruta, mas incentivem as pessoas a levantarem-se, vão fazer coisas, vão se mexer, saiam de casa, procurem coisas que vos tirem ou que ajudem a tirar um bocadinho desse peso de cima. Se acham que a coisa está a ficar séria, incentivem ajuda médica, arranjem contactos para essas pessoas terem ajuda médica, um psiquiatra, o que for. Só o médico às vezes não é suficiente. Se não apanharem um médico que tem tato para isso, se calhar tem mesmo que ser um psiquiatra. Está tudo bem, incentivem que isso não é um problema, incentivem que isso é melhorar, não é piorar. Se as pessoas estão medicadas, não deixem que as pessoas deixem de tomar a medicação, incentivem-nas a manter-se medicadas até que haja informação contrária dos médicos. Porque rapidamente com os sinais de melhora as pessoas deixam de tomar medicação. Sim, é bastante comum. Eu acho que no fundo é não desajudem e incentivem que a pessoa procure ajuda. Seja de que método for. E vão perguntando. Por exemplo, uma das minhas amigas sabia... sempre soube que eu andei no psicólogo, né? Que eu estava no psicólogo, e ela pergunta-me frequentemente: ainda tens ido às consultas do psicólogo? Continuas a ir ao psicólogo? E mesmo que vocês não deem continuidade, vão tentando fazer este tipo de perguntas para perceberem como é que a pessoa está, porque nem sempre as pessoas pedem ajuda, porque a maior parte das pessoas acham que são fracas. No meu caso, não é? Que eu sempre tive que ser forte na minha vida e sempre tive que lidar com muita coisa e arcar e pronto. Para mim, eu sinto que sou fraca, não é? Isto para mim é eu vou ter que aceitar que estou a fraquejar, vou ter que aceitar que não sei lidar com isto. E nem sempre isso é fácil de engolir, nem sempre as pessoas têm o tato para lidar com isso. Pois, é assim, eu acho que lá está, pronto, isso é uma reação, não é? Já de crise, ou a tal situação que tu falaste de ter momentos em que é difícil percepcionar a realidade de uma potencial, de só imaginação, por assim dizer. Eu, estando ao teu lado, não é? Eu tenho uma perspectiva, pronto, muito mais racional da coisa, porque não sou eu a passar por isso. E isso, por um lado, é bom, não é? Porque eu consigo racionalizar um bocadinho sobre o que é que poderá estar a acontecer e se estás a ter uma crise ou não. Mas, por outro lado, é mau, porque eu não consigo compreender, não é? Esse lado tão emocional ao ponto de quebrar completamente a tua racionalidade, não é? Portanto, eu vou tentar sempre falar de um pouco mais racional e tentar perceber. E é um processo de aprendizagem também, não é? Porque eu tenho que deixar, para te conseguir apoiar ou estar lá para ti, nem sempre significa que eu tenha de fazer perguntas ou tenha de falar contigo. Certo. Não é? Basta estar sentado ao teu lado, abraçar-te. Eu acho que nem só isso, porque, por exemplo, uma das coisas que tu mais fizeste para me ajudar neste momento, para além dessas coisas todas positivas que fazes, obviamente, uma das coisas que tu mais fizeste foi incentivar-me a ir ao médico. Porque se calhar se tu não tivesse insistido tantas vezes nesse tema, porque tu disseste isso várias vezes e eu não fui. E se calhar se não tivesses falado tantas vezes desse tema, e não foi falado, nunca me impingiste isso, não é? Mas foi, se calhar está na altura de ires ver isso, se calhar está na altura de procurares uma ajuda mais séria, se calhar temos que ir ao médico, vamos marcar uma consulta, se calhar temos que ver isto. E pequenas vezes tu foste dizendo isso, não é? Às vezes no meio de outras conversas de outros temas, nada a ver, isso foi ficando na minha cabeça e foi desmistificando um bocado aquele meu pensamento de, não, mas se eu for eu estou a assumir que não sei lidar com isto. Ok. Percebes? E se calhar foi uma coisa que tu nem notaste, até porque tu nunca me disseste, mas tens que ir. Não, foram pequenas coisas que tu foste dizendo, mas foi um bocado desmistificando para mim. Tipo, pois claro que tenho que ir, não é? Porque eu estou habituada a ter pequenas crises com que eu consigo lidar, mas não foi o que aconteceu e, portanto, não sendo isso que está a acontecer, eu tenho que lidar de outra maneira. E tenho que ir claramente procurar ajuda, porque se os fatores estão diferentes, se as coisas estão diferentes, não se vai resolver sozinho, não é? Portanto, ou eu dou comigo em maluca, ou eu vou de facto ver o que é que se passa. E pronto, e foi o que fizemos. E entretanto lá fui ao médico. Mas por exemplo, isso se calhar tu nem deste conta que fizeste, e não me impingiste e não me forçaste, mas pelo menos com a minha maneira de ser e de estar, isso ajudou-me porque desmistificou um bocado. E fui eu que acabei por tomar a decisão de ir e marcar. Não foste tu que marcaste por mim, mas... Sim. Não tive noção que teve o impacto que teve, por assim dizer. Certo. Tive noção que te falava disso, porque por muito que nós falemos e por muito que nós
Pronto, não temos segredos e etc, não é? E falamos de tudo e sentimentos e emoções abertamente. Eu sei que não tenho a capacidade de conseguir ajudar uma situação que eu mas também não és não tu que tens conheço, que ajudar, não é? porque quando Exatamente. chegas a este ponto Não, já mas, não há ajuda que não seja profissional. mas imagina. As pessoas têm que conseguir perceber quando chegaram ao seu limite e nem sempre Exato. sabem. Exato. Mas, por exemplo, como nós temos uma capacidade de falar um com o outro, não é? Pode ajudar, mas não vai solucionar, não é? Eu não tenho a capacidade de um psicólogo para falar contigo e puxar por ti e pronto, não tenho, não é? O que é normal. E não só, é assim, não resolve porque e atenção, quando chega a este ponto o psicólogo não é suficiente, porque o psicólogo, por exemplo, não te pode diagnosticar ao ponto de medicar, pelo menos os que eu conheço não. E portanto, quando chega a este ponto, eu aconselharia as pessoas a irem a um psiquiatra e não ao psicólogo, porque o psiquiatra faz este acompanhamento também, mas se tu chegares ao ponto que precisas de medicação, o psiquiatra faz esse tratamento. Portanto, se as pessoas já não estão a conseguir lidar com o psicólogo, atenção à potencial necessidade de passagem. Porque as pessoas ouvem a palavra psiquiatra, acham sempre, e pronto, esse é que é o dos maluquinhos. Não é? Porque já desmistificámos o psicólogo e ainda não desmistificámos o psiquiatra. Sim. É, não. Ao psiquiatra, não. Eu não estou maluca. E, o profissional faz a mesma coisa, mas tem um extra, não é? Tem mais para oferecer do que aquilo que a maior parte dos psicólogos pode. Pois. Pelo menos é essa a minha experiência. Eu não andei no psiquiatra, mas lá está dos casos que temos próximos e do facto de os meus psicólogos nunca puderam fazer esse tipo de encaminhamento, nem nunca mostraram esse tipo de necessidade. Nunca nenhum dos meus psicólogos decidiu encaminhar-me para um médico sequer. Exato, por isso é que os psicólogos também fazem seguimento para um psiquiatra, não é? Pronto, exato, por isso é que eu estou a dizer, vejam que seja necessário. Desmistifiquem um bocadinho a palavra do psiquiatra e não tenham esse receio de ir. Claro. E não tentem ser heróis, não é? Porque quanto mais este tipo de coisas, não é? Principalmente complexidades psicológicas, vamos assim dizer, não é? Criam um isolamento tal que a pessoa acaba por ficar num efeito de eco, Sim, de bolha, e os problemas parecem 1000 vezes maiores, não é? Porque nós andamos ali dentro eu acho que também ainda temos o problema que muita gente ainda está a viver com este tipo de coisas a aguentar. Porque há muitas pessoas, pronto, aqui já estamos a falar de um nível mais exacerbado da coisa e há casos que as coisas podem mesmo piorar, se entram em depressão as coisas são muito piores, se ficarem com tendências suicidas as coisas estão muito piores, portanto, porque isto pode acontecer e as pessoas esquecem-se que pode acontecer. As pessoas têm que se cuidar mais do que aquilo que acham que precisam. Mas fora isso, há pequenos casos, não é? Há pequenas coisas. Há muita gente que vive em tensão e há muita gente que vive em nervosismo e em stress constante e isso não é normal. Se vocês vivem assim, alguma coisa está errada e se calhar deviam se preocupar em procurar isso, não é? Porque há muito mais gente a viver com isto ainda do que aquilo que as pessoas que já chegaram à conclusão que vivem com isto e já fazem algo por isso. Porque já se normalizou, portanto já mais gente admite e já mais gente procura ajuda, mas há muita gente que nem sabe que está a passar por isso e está. E até pode ser um período da vossa vida e depois vocês conseguem melhorar e isso é ultrapassado. Não quer dizer que seja para sempre, mas existe ainda muita gente que não procura essa ajuda. E ainda há muita gente também que diz: ai pá, porra, mas um psiquiatra ou um psicólogo é muito caro. Malta, se vocês vão aos saldos e gastam 200 euros nos saldos, também podem pagar um psicólogo ou um psiquiatra. Até porque já há preços para todos os bolsos hoje em dia. E é jantar menos vezes fora, é fazer um ajuste, não é? Porque é saúde que estamos a falar, não é? Certo. Não estamos a falar de um luxo, é mesmo uma coisa necessária e que mais tarde ou mais cedo, e se calhar mais cedo, até acaba por não ficar tão agravada, não é? Certo. Porque está a ser tratada mais próximo da raiz, por assim dizer, entre aspas, do que deixar isso agravar e depois aí sim começa. Depois aí. Eu acho que também dá muita gente que descredibiliza as doenças do foro psicológico e o meu único conselho é: não sejam vocês uma dessas pessoas. Não podemos ser nós próprios a descredibilizar o que nós próprios temos. E portanto, não descredibilizem, não tirem valor. Procurem. E se os outros descredibilizarem, já não é um problema que é vosso.
Mas não façam isso a vocês mesmos. Claro. Porque eu sinto que fiz isso a mim mesma durante bastante tempo e descredibilizei bastantes vezes. Lá está, é uma fraqueza, não é? É uma fraqueza e não podemos ser fracos. E não, é o ego. Não descredibilizem, não tirem valor, porque no fundo só estão a piorar a vossa própria vida. Não... Os outros são os outros, não são os outros que vivem a vossa vida, portanto. Sim. Não piorem o vosso problema. Tratem-se. Exato. Cuidem-se, aliás, cuidem-se. Tratem-se, coitados. Tratem-se, é aquele mesmo tipo maluco, trata-te. Pronto, foi para acabar bem com um assunto pesado. Pronto. Gostei muito. Ainda bem. Não é? Gostaste? Gostei, adorei. É este muito episódio foi super leve. Muito bom, muito bom. Eu nunca se sabe. Portanto, se conhecem alguém ou desconfiam de alguém que tenha ansiedade, que esteja a sofrer não sei o quê, ou depressões, partilhem isto e já sabem, façam assim um follow-up pequenino. Não são os únicos, procurem ajuda e não, não arrastem o problema. Quanto mais se arrasta, pior são os tratamentos e pior é a vossa vida no geral. Portanto, não arrastem. Não vale a pena. Não. Pronto, ficamos por aqui. Foi bom. Foi bom. E a seguir, apanhar sol. Apanhar sol é muito bom. Tenho que ir para o quintal ler outra vez. Pronto. Boa tarde a todos. É isso. Tchau. Tchau, tchau.